Percival de Souza, voltamos agora à caça às bruxas. São Paulo, que durante 2, 3 meses viveu uma onda de horror. Eu e Percival, por favor, obrigado, equipe. Estamos diante do quê? E até um policial foi executado em Osasco. Boa tarde, Percival. Boa tarde, Geraldo. Você vê que Osasco é uma sede de comando diária da Polícia Militar, o 8º, o CPAM-8, é sede de seccional de polícia. E também lá começaram as execuções ontem à tarde com 2 irmãos chaveiros, que são do Jardim Rochidale, uma área de Osasco, que foram metralhados dentro do estabelecimento comercial deles. Depois, Geraldo, já em Carapicuíba, um empresário tentou, com um Jeep Hyundai Hilux, tentou desesperadamente escapar da morte. Ele foi perseguido por pistoleiros em 2 motos. O William ficou nervoso. Eles emparelharam e metralharam uma saraivada de balas, Geraldo. Mais de 20 tiros, 6 dos quais atingiram o empresário que morreu na hora. Então estão acontecendo coisas que eu vi hoje pela manhã e pela madrugada. Eu posso resumir o seguinte. Vamos falar umas coisas aqui que ninguém fala, não, Geraldo? É isso que é legal, eu percebo. Uma que o programa pode, né? A gente sabe até onde ir e tem mais que falar mesmo. Assim o povo sabe e é do jeito que o povo entende. Bom, então o que ninguém fala, essa série de mortes aí mostra que a bandidagem na Grande São Paulo elaborou, Geraldo, uma lista da morte. Hoje vou falar uma coisa que ninguém fala. Tem uma tabela de preços para matar. Coloca o Percival, pera um pouquinho. Cuidado que vão te chamar de sensacionalista como eu, né? Pessoal... Não, podem chamar do que quiserem, a verdade é uma só. A verdade é como os diamantes, Geraldo. Ou é ou não é. Já a mentira é cheia de manchas, brilhos amarelados. Então, que lista é essa? É uma lista da morte com tabela de preços. Então os bandidos sabem, conforme o nível social da pessoa, a importância dela, até no mundo do crime, vale X. É por isso que tem essa matança desenfreada. Por outro lado, outra coisa que ninguém fala. Tem policiais militares que são vitimados, como ontem em Osasco, um policial foi morto. A Corregedoria da Polícia Militar já fez até prisões e investiga o seguinte. Tem um grupo de PMs, Geraldo, que chega à noite, põe a fardinha em casa, mete um capuz e sai com tudo. Como eles dizem, sentam o aço. Sentam o aço para que os bandidos saibam que foram eles mesmos, mas as coisas ficam então sendo investigadas como sendo misteriosas. Para tentar esclarecer tudo isso, eu conversei longamente com o secretário de Segurança Pública, o Fernando Grela, a nova diretora do Departamento de Homicídios, a Elizabeth Sato. Então é o seguinte, a situação está tão grave, Geraldo, para você ter uma ideia. No DHPP, você sabe que está funcionando uma delegacia de latrocínio, você imaginaria... A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegaríamos? Uma delegacia só para investigar casos de bandido que mata para roubar. Delegacia de latrocínios. É uma coisa, assim, impressionante. E outra coisa, Geraldo, a última que eu falar que ninguém fala, é o seguinte. Nessa bandidagem aí das quebradas da vida, esses bandidos não têm respeito algum pela vida humana. Ou seja, para eles, é difícil para nós, para o telespectador do Balanço Geral, até entender. Mas bandido não raciocina com a nossa cabeça, Geraldo. Não, claro que não. Ele tem um outro critério, uma outra mentalidade, uma outra escala de valor, se é que ele tem algum valor. Então, para ele, matar é como pisar numa barata. É que nem aquele rapaz lá morto por um caso da namorada, estava dando um beijo num cara dentro de um condomínio. E esperou e matou. Na polícia se entrevista ele fala, matei mesmo. Quer dizer, na cabeça dele matar é normal. Percival, acompanhe comigo. Entre os casos que nós estamos falando dessa madrugada, o mais dramático, doloroso, sem sombra de dúvidas, é o caso de 3 irmãos, Percival. 3 irmãos. 3 irmãos executados em Osasco. A senhora que é mãe que está nos vendo agora, doeu, né? Por isso que eu falo que a gente brinca aqui. Que na hora de falar sério, a gente fala tão que dói até na gente. Imagina a senhora ter 3 filhos e enterrar os 3. Sepultar os 3. E ninguém consegue resolver essa onda de violência. Ninguém. A mãe não consegue entender o motivo de tanta violência. Vocês acompanham agora a reportagem, balança. Os 3 irmãos moravam com a mãe em Mairiporã, mas estavam há alguns dias passando férias na casa do pai, em Osasco, na Grande São Paulo. Wellington Borges de Almeida, de 21 anos,
Elias Borges de Almeida, de 18, e Jefferson Borges dos Santos, de 16 anos, raramente visitavam esta região. Eles estavam juntos na rua ontem à noite, quando foram surpreendidos. O pai deles contou que depois dos tiros saiu para procurar os jovens. Os 3 irmãos caminhavam por esta rua no bairro Padroeira, em Osasco, ontem por volta de 11h30 da noite. Foi quando um carro escuro se aproximou. Homens encapuzados abriram fogo contra eles. Na tentativa de fugir dos tiros, os 3 irmãos desceram por este barranco aqui. Um deles morreu no local. Os outros 2 foram socorridos pelo SAMU. O Wellington, que morreu no local, foi atingido 13 vezes. Jefferson levou 15 tiros e Elias 8. Ambos foram resgatados, mas morreram no hospital. Wellington tinha passagem pela polícia por roubo, cumpriu pena e estava há 1 mês em liberdade. A mãe não acredita em acerto de contas. Eu acho que foi aleatório, porque não tinha como ser para eles, diretamente para eles, porque eles nem moram nessa redondeza. Né? E lá onde que a gente mora, ele se dá bem com todo mundo conhece, eu moro lá há anos, tem 12 anos que eu moro para lá, para Mairiporã. Com medo, moradores do bairro não quiseram gravar entrevista. Nas paredes desta casa, as marcas dos tiros. Depois da ação, os atiradores fugiram. Os corpos dos 3 irmãos serão enterrados no cemitério Cachoeirinha, em São Paulo. Aí fica a tal situação. Eu e Percy, por favor. Você do lado, né, de lá, assistindo, se perguntando onde que vai parar. Nós do lado de cá, tanto quanto vocês do lado de lá, às vezes não sabemos o que falar pra vocês. Tô certo? Ou tô errado, Percival? Não, você está certo. Até porque para você ter uma prevenção eficiente, vou me atrever aqui a dar alguns conselhos para quem manda na polícia tomar algumas providências. Você tem que saber primeiro, através de um levantamento, onde acontece mais esse tipo de coisa. Aonde que é? Que horário que isso acontece? Então eu estou olhando cuidadosamente isso, Geraldo. Você tem a maioria desses episódios acontece entre 6 da tarde, 18 horas e 2 da manhã. Agora, Percival, deixa eu interromper. Se for polícia que está matando, nessa briga invisível entre polícia e partido e polícia, e no meio de todos nós, a própria corregedoria, a polícia, vai conseguir identificar esses homens de preto que possivelmente tiram a farda quando chegam, tacam o uniforme da morte e saem executando todo mundo? Sim, a Polícia Militar tem uma corregedoria muito eficiente, sabe investigar. Eu vou contar aqui mais uma coisa que ninguém fala, ninguém sabe, Geraldo. Quando a corregedoria chega com tudo numa área e procura chegar aos PMs da região, por exemplo, faz algumas semanas, 3 semanas, um policial militar aqui da Zona Norte, 18º Batalhão, Freguesia do Ó, se matou. Sabe por que ele se matou? Porque dias antes a corregedoria foi lá no quartel olhar o armário dele, as coisas dele, ele percebeu que a corregedoria ia chegar em cima dele. Igual aquele oficial que uma vez estava envolvido com o negócio de pedofilia. Exatamente. É um oficial exatamente. Aí que... Tá. Então, o que eu estou falando aqui ninguém fala, ninguém sabe, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. A corregedoria, por sua vez, tem isso. Inclusive sobre essas chacinas, essas matanças, tem vários policiais militares presos no presídio militar do Barro Branco. E tem também uma preocupação da corregedoria, Geraldo, que eu faço questão de destacar, que é também ela própria investigar os episódios em que os policiais militares são vítimas. Ou seja, a corregedoria tem uma filosofia: pisou na bola, nós vamos para cima com tudo. Se é vítima, nós vamos dar uma satisfação para a corporação, para a tropa e para os seus familiares. Vamos chegar nos mandos. Eles têm até um certo orgulho de entregar tudo mais ou menos esclarecido às mãos do Departamento de Homicídios. Ok, obrigado, Percival, que continua aqui com a gente.